Oi, gente, tudo bem com vocês? Continuamos aqui nossa revisão de radioatividade para o Enem. E antes que eu esqueça, já dá o seu like, sua curtida e indica para os seus amigos. Se inscreve aí no canal, ajudem a professorinha. Gente, esse exercício é muito longo, eu não vou ler isso aqui, tá? Então você dá um stop no vídeo, leia e depois a gente dá sequência. Então, com base nessas informações, pode-se concluir que o número de partículas alfa e beta emitidas, respectivamente, pelo rádio 223 até a formação do isótopo estável, o chumbo 207, é igual a... Aí ele dá aqui o número que a gente vai ter que encontrar de alfa e o número que a gente vai ter que encontrar de beta. Lembrando que quando ele fala na pergunta, respectivamente, é exatamente nesta ordem. Ah, mas é invertido, também tá certo, porque aí... Não. Respectivamente, gente, exatamente nesta ordem. Alfa e beta. Esta é a resposta correta, tá? Aí ele nos dá aqui, ó, o caminho, né? Quantas vezes ele demorou, ele precisou emitir partículas até chegar no seu átomo estável. O elemento, ele sempre vai emitindo essas partículas até que ele chegue numa estabilidade. Então, esse isótopo estável do rádio é o chumbo 207. Então, a gente quer saber quantas partículas alfa e beta foram emitidas para chegar neste ponto. Vamos lá resolver esse exercício. Ó, então aqui a gente tem toda a cadeia do decaimento do rádio até ele virar chumbo, né? Então esse aqui seria o pai e o filho. Aqui a gente quer saber o quê? Quantos decaimentos, quantas emissões alfa e beta eu tive a partir do momento que ele era rádio e começou a ter os seus decaimentos e chegou ao chumbo. Tem os dois tipos de decaimento aqui, alfa e beta. O alfa, ele até altera em 4 no número de massa, que é este número aqui de cima, que é o A. Lembra o número de massa? Azinho. E aqui embaixo tem número atômico. O número atômico é o Z. E o decaimento alfa altera em 2 esse decaimento aqui. Já o decaimento beta, ele só altera o número atômico em uma unidade. Então, se eu tenho um elemento X mais um decaimento do tipo alfa, e ele tinha 8 e 4, ele passa para 8 menos 4, 4, e 4 menos 2, 2. Se 8 e 4 e é o decaimento do tipo beta, ele permanece 8 e aqui ele cai para 3. Então, é por aqui que nós vamos encontrar quantos decaimentos de cada um a gente teve. Então, olha só, eu vou calcular o meu decaimento alfa usando esses valores de massa. Então, 223 eu tinha no início e no final eu tinha 207. Então, isso aqui deu 16, certo? Então, houve um decaimento de 16 unidades no meu número de massa. Essas 16 unidades correspondem a quantos decaimentos do tipo alfa? Se eu sei que o alfa ele vai diminuir em 4 unidades, eu divido por 4. Eu tenho aqui 4 decaimentos do tipo alfa. Bom, agora para a gente saber se houve também partículas beta. Como que nós vamos fazer isso? Eu tive 4 decaimentos do tipo alfa. Então, eu reduzi aqui no número de massa em 4. Só que no número atômico, eu tenho que reduzir em 2 unidades. Se eu tive 4 decaimentos vezes 2, eu tenho que ter uma redução de 8 unidades. Então, vamos ver se isso aconteceu. Eu vou pegar aqui o 88 e vou tirar o 82. Só que aqui deu 6. Eu não tive uma redução de 8, eu tive uma redução de 6. Isso significa que eu tive 2 aqui em excesso, 2 emissões em excesso. Né? Eu tenho 8 emissões, que é o que eu deveria ter tido pelas 4 alfas, e vou tirar os 6, que é o que eu realmente tive. E ficaram 2 emissões soltas, né? Quem são essas 2 emissões? Essas 2 emissões são 2 emissões do tipo beta. Por quê? Porque cada beta, ela influencia em uma unidade, tá? Então, é uma unidade que eu estou alterando. Como eu tenho 2 unidades sozinhas, elas não estão acompanhando com esse 4 aqui, então não é beta, não é alfa. Se fosse alfa, esse 4 estaria acompanhando.
são duas emissões sozinhas que se perderam aqui no caminho, né? Porque eu tive eu tive as 8, só que duas não estão aqui no meu decaimento, duas se perderam. Então, eu preciso fazer essa compensação dessas emissões. Então, essas duas emissões que eu tive e que se perderam, ou seja, não estão aqui, são emissões do tipo beta. Então, eu tive aqui 4 emissões do tipo alfa e 2 emissões do tipo beta. Então, resposta correta, exatamente nesta ordem, letra B, 4 e 2. Simples assim.